Boa noite, pessoal. Então vamos lá, como prometido, né? A primeira gravação de uma série aí. ah, Começando do ponto onde nós paramos em História do Brasil, nós vamos começar a ver agora o segundo reinado, né? Então, só fazendo uma breve revisão para você não ficar perdido aí, né? Nós vimos lá a independência do Brasil, no 7 de setembro de 1822, né? Decretada lá por Dom Pedro I, né? Na realidade declarada, não decretada, mas importante desse assunto aí, porque o segundo reinado é uma continuação, né, do início da história do Brasil, ou seja, das fases anteriores, quais são elas? Primeiro reinado, lá com Dom Pedro I, e o período regencial, né, que nós já estudamos, mas só fazendo uma revisãozinha. Então vamos lá. Independência do Brasil, quem foi que fez? Dois elementos fizeram. Quais foram esses dois elementos? Dom Pedro I, tá legal? Dom Pedro I, e depois de Dom Pedro I, né, juntamente com ele, com Dom Pedro I, nós vamos ter rock and roll? Não, nós teremos a elite rural brasileira. Então, Dom Pedro I e a elite rural brasileira. Tá legal? Esses dois elementos aí foram responsáveis, então, pela independência do Brasil e, consequentemente, pela construção do Estado Nacional brasileiro independente. Tá? Isso é importante porque, gente, você sabendo quais foram os elementos, você entende melhor as características desse Estado. Então, se foi a elite, foi um Estado elitista. Tá joia? Dom Pedro I era da nobreza, né? Tinha tendências absolutistas, era também defensor das ideias liberais, então ele vivia num dilema lá, né, se equilibrando aí entre essa coisa do liberalismo e do absolutismo, tá? Mas o governo dele, o governo de Dom Pedro, é marcado por medidas de caráter autoritário, né? Então isso que provocou uma briga de Dom Pedro, um conflito constante de Dom Pedro com a elite rural brasileira, e isso acabou gerando uma série de problemas, uma série de instabilidades políticas aí, né? Além do que a administração da parte econômica do Brasil não foi bem, como a gente sabe, o Brasil pagou para ter sua independência reconhecida por Portugal, né? Teve algumas dificuldades aí no reconhecimento da independência com relação aos países da América Latina, que nós estudamos já nesse assunto, né? Quando a gente estava vendo esse tema, mas enfim, né? O importante é que você saiba que esse Estado, essa monarquia que foi constituída no Brasil, foi uma monarquia de caráter elitista, que preservou os interesses dessa elite, né? Por isso que muita pouca coisa mudou, né, no Brasil após a independência. Então, tirando essa questão da soberania, da independência, você não está mais vinculado a Portugal, tirando isso, no resto as coisas permaneceram mais ou menos como elas já eram, né? Ou seja, a escravidão permaneceu, o latifúndio permaneceu, o modelo agroexportador permaneceu, e é importante você se atentar a essas informações na hora que você estiver estudando esse período, ou seja, a monarquia no Brasil, né, nas suas três fases: o primeiro reinado, período regencial, e depois o segundo reinado. Né? Aí depois Dom Pedro I abdica por causa da crise econômica, dos problemas econômicos, dos escândalos, né, amorosos de Dom Pedro I, né, as medidas absolutistas, né, de caráter autoritário de Dom Pedro I. Então tudo isso aí cria um quadro de instabilidade muito grande, né, que acaba culminando com a abdicação de Dom Pedro I no dia 7 de abril de 1831. Né? Bom, e aí o que acontece? Começa então o período regencial. O fato de Dom Pedro ter saído do poder não resolveu os problemas que o país estava passando, pelo contrário, agravou. Né? O que aconteceu então? A elite rural que se apossou do poder, né, ela acreditou que as coisas iriam melhorar, mas o fato é que a crise econômica continuou, a miséria que durante o primeiro reinado, né, tinha aumentado bastante, piorou durante o período regencial. Então foi um período extremamente conturbado que contou aí com várias rebeliões, que são as chamadas rebeliões regenciais, como a cabanagem, né, a sabinada, a farroupilha, a balaiada, a revolta dos malês, aquela rebelião de escravos lá em Salvador, na Bahia. Né? Então foi um período muito conturbado. Né? E o que acaba acontecendo? No final do período regencial, como última solução
para resolver essa crise, e eles resolvem então antecipar a maioridade do sucessor do trono, que seria então o Dom Pedro II. Tá? Então eles antecipam a maioridade, ele estava com apenas 14 anos, né, ia fazer 15 anos naquele ano, isso no ano de 1840, então com 15 anos incompletos ele assume o trono do Brasil. Tá? A elite brasileira, preocupada com toda essa agitação social, com todas as rebeliões que estavam acontecendo aí, acabam vendo na ascensão de Dom Pedro II ao trono uma solução, uma forma de tentar pacificar, acalmar as coisas aqui no Brasil. Então, foi com esse golpe, o golpe da maioridade de 1840, que começa esse período que nós vamos começar a estudar agora. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos ver, então, o segundo reinado. Né? Vocês vão poder conferir aí, né? Que nos slides que eu vou incluir aqui no vídeo, tá? Algumas informações básicas que são importantes. Então, dê uma conferidinha aí. Bom, então como eu disse, né, vocês têm aí as fases do segundo reinado, tá? Para que a gente divide o estudo do segundo reinado em fases? Tá? É pelo mesmo motivo pelo qual nós dividimos os períodos históricos, né? Nós dividimos o tempo histórico em períodos. É para facilitar a compreensão, né? É para jogar a luz sobre um determinado período específico, com características específicas, aí fica mais fácil de entender. O objetivo é só esse. Estou explicando isso para que vocês não fiquem preocupados aí de ficar memorizando esse negócio de data, quantas fases são. Isso aí não vai ser cobrado em prova, né? Mas ajuda na hora de você estudar, na hora de você compreender, né, qual foi o processo, como as coisas aconteceram, o que veio primeiro, o que veio depois, é só para dar essa noção aí, né, de causa e consequência, essa noção, né, de processo contínuo, né? Então, a gente costuma fazer essa divisão. Então vamos lá. São 3 fases. Uma que vai de 1840 até 1850, né? Outra que vai de 1850 até 1870 e depois a outra que vai de 1870 até 1889. Tá? Então vamos voltar aqui para o slide anterior. Nós temos aqui a primeira fase, 1840 até 1850. Essa fase ela é caracterizada, tá, pela pacificação interna. Vocês estão lembrados daquelas rebeliões regenciais, uma série de agitações, problemas gravíssimos, né? O país corria risco, né, de se desmanchar. Então o Estado Nacional ele não estava ainda consolidado, ele não estava garantido que ia ser daquele jeito, naquele território, né? Ele podia se fragmentar, então a coisa estava bastante complicada. Era uma grave crise pela qual o nosso país passava. Né? Então, esse período aqui, o início do segundo reinado, né, do governo lá de Dom Pedro II, ele seria marcado justamente, né, por essa pacificação, né, desses conflitos, dessas rebeliões, e seria um momento em que o governo atuaria no sentido de consolidar o Estado Nacional Brasileiro, certo? Já a segunda fase, que vai de 1850 até 1870, marcado pelo quê? Vai ser o apogeu do Império. Então, depois do Estado consolidado, pacificado, né, as coisas começaram a caminhar normalmente, a economia começou a crescer, é uma outra marca desse período, né? Houve um surto de industrialização, né? Ocorreram mudanças econômicas e mudanças sociais importantes, que nós vamos comentar depois, né? E também foi dentro desse período que ocorre a Guerra do Paraguai, né? Um dos maiores conflitos aí do continente americano, né? Uma guerra muito importante e que teve repercussões muito importantes aí na história do nosso país, principalmente na sorte, né, da monarquia no Brasil. Então vamos ver que a crise da monarquia está muito vinculada à Guerra do Paraguai, né? Então essas são as características aí dessa segunda fase. E já a terceira fase vai ser a fase de decadência do Império, né? Então vão surgir aí, né, com mais força os movimentos republicano e abolicionista, né? Nós vamos ver aí que vai haver uma crise econômica muito vinculada aí à Guerra do Paraguai, né? Esse império vai entrar realmente em crise e quando chega no ano de 1889 ocorre um golpe republicano, né? E esse golpe republicano ele põe fim então à monarquia no Brasil. Agora, né, falemos aí também que é importante dos partidos políticos. Né?
Ao final do período regencial, nós sabemos que se formaram aí dois partidos políticos importantes. Vamos dar uma conferida aí em quais foram esses partidos. Então, como eu estava dizendo, né, vocês estão vendo aí os partidos políticos que se formaram ao final do período regencial, né? Nós temos aí o Partido Liberal e o Partido Conservador. O que é importante entender a respeito desses partidos? É o seguinte, a diferença que existia entre eles. Qual é a diferença? O Partido Liberal é um partido que defendia a descentralização do poder. Eles não queriam que o poder ficasse concentrado na mão do imperador, né, ou do conselho ministerial. Eles defendiam que as províncias deveriam ter uma maior autonomia. Né? Já o Partido Conservador não. Né? Ele era o contrário, né, do Partido Liberal. Eles defendiam um poder centralizado. Né? Em alguns momentos aí dos nossos vestibulares, teve uma época em que eles se preocupavam um pouco com a composição, né, social desses dois partidos aí, mas isso aí ultimamente não tem caído muito, né? Mas só para vocês não ficarem totalmente perdidos, né, o Partido Liberal ele era composto, além de pessoas da elite, mas também de uma parcela das classes médias urbanas, né, das cidades, das poucas grandes cidades que existiam no Brasil nessa época, né, chamando de grande cidade, para os padrões, né, do período. Mas então você tinha profissionais liberais, né, pessoas formadas em direito, né, advogados, escritores, né, pessoas que trabalhavam em jornais, né, então, portanto, né, jornalistas, então pessoas de uma classe média, né, e algumas até que eram chamadas de exaltadas, né, que eram defensoras até mesmo da ideia da república, né, eram chamados liberais exaltados, que eram pessoas ligadas às camadas um pouco mais baixas da sociedade. Né? Já o Partido Conservador não, ele era, vamos dizer assim, essencialmente composto por pessoas da elite, né? E uma elite que tinha uma característica regional, era uma elite que estava muito vinculada à cidade do Rio de Janeiro, né? Então, daí eles defenderem essa ideia do centralismo, ok? Então vamos ver aí os principais acontecimentos da política interna, né, do período do segundo reinado, que, como a gente viu, ele foi dividido aí em fases. Tá? Então vamos lá. Principais acontecimentos. Então vamos lá, gente. Vocês estão vendo aí, né? Política interna. Então aquela primeira fase, né, que vai então de 1840 até 1850, o processo de pacificação e consolidação do Estado Nacional, é basicamente o estudo do que aconteceu na política interna do Brasil. Por quê? Porque os acontecimentos mais marcantes, né, da política interna brasileira ocorreram dentro desse período. Não quer dizer que nos outros não teve nada, né, mas que dentro da história do processo, do desenvolvimento, né, crescimento, apogeu e decadência da monarquia no Brasil, né, e dentro do período do segundo reinado, os acontecimentos que têm mais relevância para a nossa compreensão vão ser esses aqui do início do segundo reinado. Né? Então vocês estão vendo aí, ó, Ministério dos Irmãos, depois eleições do cacete, um nome estranho, nós vamos ver o que é isso aqui, depois Ministério Conservador, revoltas liberais, todos esses acontecimentos, esses primeiros 4 tópicos aqui, né, eles estão vinculados um ao outro, né, uma sequência de acontecimentos aqui. Tá? Então vamos ver esse negócio aqui do Ministério dos Irmãos. Tá? O que aconteceu, gente? No final do período regencial, tá, os liberais eles estavam fora do poder. Era a época do regresso conservador. Não sei se vocês lembram disso. Se não lembra, é bom dar uma olhadinha lá. Tá? Mas era a época do regresso conservador e os liberais então estavam de fora do poder. Bom, e aí o que acontece? Os liberais perceberam que pelo voto, pelos meios normais, eles não conseguiriam retornar ao poder. Né? Então aí surge a ideia, lançada por eles, ou seja, pelos liberais, do retorno de Dom Pedro II, né? O retorno, perdão, eu estou falando retorno, mas não é retorno não, a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Né? Ele estava apenas com 14 anos,
15, portanto, incompletos, mas aí eles lançaram a ideia e falaram, olha, o que vai pôr ordem no Brasil, que vai acabar com essa confusão toda aí, vai ser o Brasil possuir aí, então, um imperador, né? Então, mesmo que ele ainda seja menor de idade, o melhor para o Brasil, ele já assumiu o trono e tal, lançaram essa ideia. Bom, e aí o que acontece? Eles pensaram nisso como uma forma de eles poderem retornar ao poder, porque eles pensaram da seguinte maneira: se somos nós que estamos lançando essa ideia, estamos dando essa ideia, e se essa ideia vingar, provavelmente nós teremos mais espaço na política, nós poderemos retornar ao poder. E foi mais ou menos isso que aconteceu mesmo. Após a coroação lá de Dom Pedro II, a ascensão dele ao trono, os liberais se articularam politicamente, e conseguiram convencer o grupo palaciano, que era tutor lá de Dom Pedro II, de que o melhor para o país era, além do retorno de Dom Pedro II, era formar um novo governo e que esse novo governo fosse comandado pelos liberais, uma vez que foram eles os autores da ideia da antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Foram deles a ideia do golpe da maioridade. E assim eles conseguiram. Então formou-se um ministério composto apenas por liberais, que é esse ministério dos irmãos aqui. Dom Pedro II nomeou o ministério composto somente por liberais. Tem esse nome dos irmãos, porque esse ministério era dominado pelos irmãos Andrada, então por isso ele ficou com esse apelido de Ministério dos Irmãos. Mas guarde que era um ministério liberal. E aí o que acontece? Eles vão promover novas eleições, pô, governo novo, tal, aquela história toda, vão fazer uma nova eleição. Mas aí o que eles fizeram? Fraudaram as eleições, teve muita violência, teve muita confusão, eles, de posse do poder político, eles usaram a máquina do Estado, trocaram chefes de polícia, juízes, enfim, teve muita fraude, isso aí passou a ser uma constante na vida política brasileira. Então, aí acontece que essas eleições, por causa de toda a violência, de toda a confusão que a envolveu, ela ficou conhecida como as eleições do cacete. Ela aconteceu aqui em 1841. Nome nada agradável, Antes eu vi. Pegou muito mal. E aí os conservadores fizeram o quê? Os conservadores foram até Dom Pedro II e disseram, tá vendo a bagunça que deu aí, eu só ficar ouvindo os liberais, a culpa daquela confusão toda do período regencial foi deles, eles vieram com aquele negócio do avanço liberal lá, descentralizaram, aí deu mais confusão, mais bagunça, aí só foi ouvir, tá aí, bagunça de novo, Então eles conseguiram convencer o grupo palaciano de que realmente tinha sido um erro deixar os liberais ocuparem o poder naquele momento. Então o Ministério dos Irmãos foi demitido por Dom Pedro II e foi composto um novo ministério, dessa vez o ministério dominado pelos conservadores. Então, o que acontece? Eles cancelam as eleições do cacete e as eleições de 1841, e aí eles organizam uma nova eleição, no ano de 1842. Aí o que eles fizeram? Usaram a máquina do Estado também para garantir a vitória dos conservadores. E aí os liberais não aceitaram. Falaram, não vai ter jeito não, o único jeito da gente acabar com essa bandalheira, era o sujo falando mal lavado. Engraçado, Esse negócio é atual. Bom, vamos lá. O fato é que os liberais resolvem pegarem armas em São Paulo e em Minas Gerais, liderados aí, respectivamente por Feijó, que havia sido ministro da Justiça e regente do período regencial em São Paulo, e o Teófilo Otoni em Minas Gerais. Essas revoltas foram abafadas, elas acabaram não resultando em nada, os líderes foram presos, foram parar na cadeia, e assim essas eleições de 1842 continuaram valendo. Então essas revoltas liberais elas aconteceram em função aqui da vitória dos conservadores nas eleições de 1842. 2 anos mais tarde, o que acontece? O imperador se desentende com esse ministério conservador e compõe o ministério liberal. Eu não coloquei isso aqui porque já começa a ficar muito confuso, deixa para lá, Mas eu estou contando isso para vocês só para que vocês possam entender o porquê que os líderes das revoltas liberais foram anistiados no ano de 1844 e também para evidenciar essa constante troca desses dois partidos, essa alternância de partidos políticos
né, na política nacional até por volta de 1847. Né? Então, foi se trocando em conservador, liberal, liberal, conservador, né, até o ano de 1847, 1850. Por quê? O que acontece em 1847? Há uma mudança na estrutura política brasileira, mas nós vamos ver que não foi tão mudança assim. Tá? Foi a criação do chamado parlamentarismo no Brasil, que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Né? Por quê? Porque ele era o contrário do modelo inglês. Como que funcionava o modelo inglês? O povo, entre aspas, porque o voto naquela época era censitário lá na Inglaterra, né? Mas vamos lá, o povo votava para compor a Câmara, né? A Câmara, ela, por sua vez, ela elegia o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro governava, e o rei ficava, vamos dizer assim, a grosso modo, só olhando a coisa acontecer. Aqui no Brasil era o contrário disso, né? Era o rei, o imperador, que nomeava o primeiro-ministro, né? Que era o cargo lá de presidente do Conselho de Ministros, era o nome oficial era esse, mas era como se fosse o primeiro-ministro. Né? Então, o imperador nomeava o primeiro-ministro compunha o ministério, e esse ministério, via de regra, né, ele fraudava as eleições para garantir a vitória para o seu partido político. Ou seja, né, a coisa acontecia de cima para baixo. O avesso do modelo inglês, né, que era de baixo para cima, tá certo? Então daí esse apelido aí do parlamentarismo às avessas. Muitos alunos costumam a perguntar para mim o seguinte, fala assim, professor, me conta uma coisa aqui, para que é que o governo criou esse parlamentarismo se no final das contas era o imperador que acabava mandando em tudo? Isso aqui, gente, foi criado para dar um ar de modernidade, né, para a política nacional, para dizer que o governo estava caminhando rumo à democracia, né, uma coisa mais democrática, mais liberal, enfim, né, ele queria dar um ar, digamos, mais moderno para a monarquia aqui no nosso país. Né? Muita gente ficava elogiando a Inglaterra, o modelo inglês, que eles eram mais desenvolvidos, aquela coisa tal, né, e achavam que isso estava ligado ao modelo político lá. Então, meio que para atender essa reivindicação, aí foi feita essa mudança, mas que nós percebemos que na realidade não mudava muita coisa. Né? E no ano de 1850, o que acontece? Vai haver uma conciliação aí, né, entre PT e PSDB, brincadeira, viu, gente? Entre conservadores e liberais. Né? Conservadores e liberais deram as mãos aí uns para os outros, né? Fizeram uma conciliação e aí parou a briga política no Brasil. Aí aqui acontece o que, gente? Lembra daquele negócio da pacificação, da consolidação do Estado Nacional? Pois é, as brigas políticas acabaram. Daí a importância desse Ministério da Conciliação foi criado aqui no ano de 1850. Né? Esse fato ele vai marcar, portanto, né, o fim, né, dessa guerra política, dessa disputa política entre esses dois partidos, que acabou sendo causa também de muitos conflitos que aconteceram aí ao longo da nossa história. Certinho, gente? Vamos para a era, que é considerado... Bom, gente, então vamos lá. Acabamos de ver aí os acontecimentos mais importantes desse início aí do Segundo Reinado, né? E antes da gente passar por estudo da política externa no Segundo Reinado, onde a gente vai ver lá a Guerra do Paraguai, né? a questão Christie, vamos dar uma olhadinha na Revolução Praieira, que é um acontecimento importante porque ele marca o final das agitações internas do Brasil. Nós vimos que no período anterior, né, ou seja, no período lá do período regencial, né, quando os regentes estavam governando o Brasil, nós vimos que uma das características daquele período foi justamente o acontecimento de várias rebeliões internas, né, movimentos separatistas, republicanos, né, uma agitação política, social, ou seja, uma instabilidade política e social muito grande. Né. E a gente considera, então, que a Revolução Praieira de 1848, né, ela vai assinalar, ela vai marcar, simbolizar o fim dessas agitações. Então vai representar o quê? A pacificação interna do Brasil, contribuindo no processo de consolidação do Estado Nacional Brasileiro. Então nos slides que a gente vai dar uma olhadinha aí, nós vamos ver quais foram as causas, tá? E vamos perceber que existiu uma influência muito forte, né, dos acontecimentos na Europa, né, da chamada Primavera dos Povos, né, as revoluções de 1848 que lutavam lá contra o absolutismo na Europa. Então nós perceberemos, aí eu espero que vocês percebam isso, é claro, né, que houve uma influência forte desses acontecimentos aí na Europa, no que estava ocorrendo aqui no Brasil, no caso, a Revolução Praieira. Vamos dar uma conferidinha aí lá no
nos nossos slides, perdão. Vamos ver então a Revolução Praieira, né, que aconteceu aí no ano de 1848. Temos aqui embaixo então os fatores, né? Vocês podem conferir aí, tá joia? Vamos dar uma olhadinha aqui nos fatores, certo? Tá, vamos dar, onde que tá aqui? Tá, tranquilo. Vamos lá, clicando aqui. Não consigo fazer aparecer isso. Pronto, tá aqui. Bom, tá aparecendo a setinha. Vamos lá, gente. Então, temos aqui como fatores a hegemonia política dos Cavalcante, tá certo? Era uma família muito poderosa lá em Pernambuco, eles eram donos de quase todas as terras cultiváveis de Pernambuco, mais de 80% estava na mão dessa turma aqui, né? Eles dominavam tanto o partido republicano, perdão, nada de partido republicano, eles dominavam o Partido Liberal e o Partido Conservador, que eram os dois partidos que existiam naquela época, tá certo? Então, quer dizer, não sobrava quase nada para ninguém, né? E existia uma parcela da elite que ficava de fora, então eles queriam entrar. Então daí a insatisfação da parte dessa elite que fez o quê? Fundou um terceiro partido, um partido chamado Partido da Praia, né? Porque a sede desse partido ficava na Rua da Praia, lá na cidade de Recife. Então ganhou o apelido aí de Partido Praieiro, que seria então um terceiro partido para disputar, né, o poder contra o domínio dos Cavalcante lá em Pernambuco. Então essa aqui talvez seja a causa principal dessa revolução, mas não a única, né? A economia de Pernambuco era muito dependente do que? Da atividade açucareira. E essa atividade já vinha apresentando sinais de decadência há muitos anos, né? Então essa decadência aqui causava uma insatisfação não só na elite, mas também nas classes mais pobres, né, do estado de Pernambuco, naquela época chamada de província, né? E também existia um monopólio de portugueses sobre as atividades comerciais de Recife. E isso causava insatisfação principalmente nas classes mais baixas que não conseguiam arrumar emprego na cidade de Recife, né? Então existia um forte sentimento anti-lusitano também neste movimento, constituindo aqui uma das causas da Revolução Praieira. Temos aqui também a carestia popular, né? Ou seja, o povo estava passando necessidade das coisas. Por causa do quê? Por causa de toda a crise econômica do período anterior, lá do período regencial, e também por causa da decadência, né, da atividade açucareira, que gerava consequências para a classe mais baixa também, né? Então a situação de carestia popular, ou seja, de pobreza, né, da população, a gente pode apontar aí como sendo um dos fatores dessa revolução praieira, né? E teremos aí também, por fim, a influência do socialismo, né, e das revoluções que estavam acontecendo na Europa, como eu disse anteriormente, né? Então, aconteceu uma revolução em 1830, né? Depois, em 1848, mesmo ano da Revolução Praieira, tá joia? Então nós vamos ter aí uma influência muito forte, né, desses movimentos que estavam acontecendo na Europa nessa Revolução Praieira, né? A chamada Primavera dos Povos, com uma intensa participação popular, né, que estava ocorrendo lá na Europa, lutando contra os regimes absolutistas europeus, né? E tudo isso aí animou bastante as pessoas que viviam na cidade de Recife. Então temos aqui como principais fatores esses que nós estamos, né, apontando. Vamos ver o slide seguinte, rapidinho, né? Então temos aí, vamos ver aqui, né, os resultados da Revolução Praieira. O que aconteceu? Os líderes populares foram mortos, né, presos ou condenados. Melhor dizendo, gente, vamos voltar para o slide anterior. Vamos ver as propostas do movimento aqui antes, né? Vai ficar melhor. Bom, então nós temos aí, né, o que eles reivindicavam, quais eram as propostas do movimento? Acesso ao comércio, né, para poder trabalhar lá na cidade. Nós vimos isso no slide anterior, que era um problema, né, para os recifenses. A regulação da jornada de trabalho e dos salários, uma clara influência aqui do socialismo, né? Depois a implantação de uma república, então se tratava de um movimento de caráter republicano. Exigiam também o voto universal, isso aqui ressalta o quê? O caráter popular dessa revolução, né? E por fim a emancipação de Pernambuco, ou seja, a separação de Pernambuco do restante do Brasil. Então era um movimento que tinha caráter popular também. Nós sabemos que a liderança cabia à elite, mas teve uma forte influência aí, né, uma forte participação das classes mais baixas. Era um movimento de caráter republicano e também separatista. Correto? Vamos dar uma olhada aí, então, em quais foram os resultados desse movimento, né? Os líderes foram, né, mortos, alguns deles, outros presos e condenados, né? Nós temos aqui exemplos aí do Pedro Ivo, que foi um dos líderes, né? Foi condenado ao degredo. Borges da Fonseca acabou sendo morto em combate, que era um dos líderes populares desse movimento, né?
E por fim foi fechado um acordo para a participação de outros partidos na política de Pernambuco de forma a evitar novos conflitos. Então esse acordo aqui, né, e o fim dos conflitos armados marcam aí a pacificação de Pernambuco, e como esse foi o último movimento rebelde no segundo reinado, nós consideramos que houve então a consolidação do Estado Nacional Brasileiro. Correto? Então vamos aos comentários aí. Bom, gente, então vamos ver aí, né? Agora nós acabamos de ver aí a Revolução Praieira, né? A Revolução Praieira, como a gente pode perceber, como eu falei para vocês, enfim, né? Foi a última revolução, foi o último conflito interno, marcando então o final dessa nossa primeira fase aí, né? Que foi a fase de pacificação interna e de consolidação do Estado Nacional Brasileiro. A partir de agora nós vamos começar a estudar, então, né? Vamos começar a dar uma olhadinha aí na segunda fase, aquela fase de transformações, de mudanças econômicas e sociais aí, né? O surgimento da cafeicultura, a industrialização, né? Foi a época da imigração também no Brasil, né? Muita coisa mudando, e também foi o período em que ocorreu aí a Guerra do Paraguai. Então nós vamos dar uma conferida nos slides para ver aí esses acontecimentos. Eu vou explicando parte por parte, ok? Vamos lá?